Pensamento negativo é sobre pensar em coisas que não queremos que aconteçam e que podem causar enormes quantidades de estresse e angústia. Os antigos falavam sobre o elemento ar e como ele estava ligado à nossa mente. A questão é como podemos dominar esse elemento. Dizemos que a preocupação cria medo, que pode ser descrito como experiências fantasiosas que parecem muito reais. Uma fantasia que parece muito real. Ok? Porque aqui estão algumas das descobertas que fizeram com relação à preocupação. A preocupação é uma forma de medo continuado causado pela indecisão. É uma forma de medo continuado causado pela indecisão. Em outras palavras, você fica em cima do muro. Nem faz, nem deixa de fazer. E assim, a única cura real para a preocupação é uma ação decisiva. Agir, fazer, criar, seguir em frente. Veja bem, a mente ela só consegue manter uma coisa de cada vez, positiva ou negativa. Então, se você está tão ocupado trabalhando em seu objetivo, você não tem tempo para se preocupar. Assim foi feito um estudo sobre as coisas com as quais a gente se preocupa, tá? 40% das preocupações nunca chegaram a acontecer. 30% das coisas estavam no passado, então não tinha lá muito o que se pudesse fazer, certo? 12% eram preocupações totalmente desnecessárias e 10% eram pequenas preocupações com coisas quase insignificantes, como será que eu estacionei o carro direito? Ou então será que eu deixei as coisas dentro do carro? Será que eu trouxe tudo aqui para minha aula, para o meu curso? Apenas 8% das preocupações eram sobre alguma coisa substancial. Só que desses, 4% estavam totalmente fora do nosso controle. Então, basicamente, o que se descobriu é que 96% do que nos preocupa são um desperdício de emoção. Tem essa história desse empreendedor que ele parecia não se preocupar com nada. Você já conheceu alguém assim que parece que não se preocupa com absolutamente nada? Então, disseram para ele, por que você não se preocupa? E ele respondeu, mas é claro que eu me preocupo. Ele disse, eu me preocupo por 1 hora todos os sábados de manhã. E o que eu faço durante a semana é que quando eu penso em alguma coisa que pode me preocupar, eu pego um pedaço de papel, eu anoto, e eu coloco nessa caixa, e aí eu não penso mais nisso. Até sábado de manhã, 9 horas da manhã. No sábado de manhã eu vou lá, eu pego a caixa, eu olho tudo ali que eu fiquei de me preocupar, e o que acontece é que até sábado de manhã, 80, 90% delas desapareceram. Então ele diz, eu vou me preocupar, mas eu não vou me preocupar agora. Eu vou ter um tempo de preocupação no sábado de manhã. E geralmente acaba não sendo preocupante. Você deve fazer a mesma coisa. Basta ele pegar uma pequena caixa ou de repente anotar no celular, mas alguma coisa que não fica aparecendo o tempo todo para você. E aí sempre que você pensar em algo que preocupe, você escreve ou anota. Eu vou ter tempo para me preocupar com isso depois. É só pensar isso. Anota, deixa lá. Mas você vai notar que se você ficar muito ocupado, acaba se esquecendo de se preocupar. Você fica ocupado o dia todo. E se esquece de se preocupar o dia inteiro. De repente você olha o relógio, barbaridade, já são 17 horas. Eu não me preocupei com isso o dia inteiro. E assim, para eliminar as preocupações, vai vivendo um dia de cada vez. Essa é uma das grandes regras. Viver um dia de cada vez. Entenda aquela coisa antes de se preocupar. Então tem aquela pessoa que diz, só por hoje eu vou ficar calmo. Só por hoje. Eu não vou pensar sobre essas coisas que me deixam chateado só por hoje. E qualquer pessoa pode viver um dia de cada vez. O imperador Marco Aurélio, em Meditações, ali logo no livro 3, ele escreve assim, e além disso, lembra que cada um vive exclusivamente o presente, o instante fugaz. O restante ou se viveu, ou é incerto. E a Bíblia diz, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. A segunda regra é, conheça os fatos, seja como um detetive.
Muitas vezes a gente fica ali chateado ou zangado com alguma coisa que nos preocupa porque nós não conhecemos os fatos. Ou nós temos meio fato, ou nós não temos nada, ou nós supomos alguma coisa. E assim a primeira coisa que você faz é perguntar o que exatamente aconteceu. Você faz perguntas. Como isso aconteceu? Qual é a situação? O que exatamente foi dito? O que realmente está acontecendo? E você descobre que é impossível se preocupar quando você acaba fazendo perguntas, tentando obter informações, porque esse é o seu objetivo naquele momento, é buscar saber o que realmente aconteceu, não é se preocupar. Você se concentra em fazer as perguntas e você pergunta a quem for preciso. O que aconteceu aqui? Para ter uma ideia clara. Muitas vezes você descobre que não há nada com que se preocupar. Muitas vezes você vai descobrir que o que você achava que precisava se preocupar não era realmente um problema. Na verdade, você pode até ter entendido errado o que te levou a se preocupar com isso. A terceira coisa que você pode fazer é usar uma técnica chamada quebra-medo. A técnica quebra-medo é uma técnica maravilhosa. Ela é realmente uma mudança de vida. Ela muda o pensamento das pessoas para sempre. Eu posso dizer que ela é muito útil para mim. Você define a situação da preocupação claramente, por escrito. Portanto, digamos que você ali está com graves problemas financeiros. Tá? Em seguida, escreva claramente: meu problema é que eu preciso de X reais até o dia 31 de julho e eu só tenho Y reais. Portanto, me faltam tantos reais. Em outras palavras, obtenha clareza sobre a situação da preocupação. Muitas pessoas acabam preocupadas com algo, mas é muito vago, é turbulento, sabe? Lá no fundo ali da mente. Então, quando você é forçado a pensar, pense no papel, coloca no papel. Coloca no papel, tudo. 50% de todas as preocupações são curadas quando você escreve sobre o que você está preocupado. Porque você consegue enxergar o todo. Se você estiver trabalhando com outras pessoas, e aí vocês três ali, ou vocês quatro, estão em uma discussão, e está todo mundo preocupado. Você diz, tudo bem, peraí, exatamente o que é isso? O que é isso que está nos preocupando? Provavelmente, todos os quatro terão uma definição totalmente diferente sobre o que é. Então o que acontece é que vocês quatro estão tentando resolver uma situação problemática, mas nenhum de vocês está exatamente certo o que é isso. Até que você anote. Até que você anote, e aí uma vez que todos concordem com aquela definição, alguém pode olhar para aquilo e ter uma ideia que vai levar à solução. Ela simplesmente aparece. Por isso a importância de muitas vezes você conversar com alguém sobre seus problemas. É sempre bom ali ter o outro ponto de vista, tá? Um ponto de vista de uma outra pessoa. A segunda coisa que você faz com a técnica quebra-medo é determinar o pior resultado possível. Né? Pior resultado possível. PRP. Pior resultado possível. Qual é a pior coisa que pode acontecer como resultado dessa situação preocupante? E o que quer que seja, você diz, bem, é algo com que eu posso viver. Se essa é a pior coisa que pode acontecer, não importa o que eu fizer, você vai acabar chegando naquele momento de, tá bom, é isso? Esse é o pior? Tudo bem se isso acontecer. Então, o que vem como consequência é você simplesmente aceitar o pior que pode acontecer. Ficaremos sem dinheiro até o final do mês. Ou eu poderia morrer ali de uma doença incurável. Ou então minha casa vai queimar até as cinzas. Ou qualquer coisa do tipo. Então você diz, tá, é isso? Eu não posso fazer nada contra isso? Então só me resta aceitar. E é interessante, a resistência a uma situação negativa, ela é a principal causa do estresse. Uma vez que você diz, tá bem, se acontecer, aconteceu. O interessante é que é como encher um balão, né? Quando você resolve aceitar o fato de que o pior que pode acontecer é o balão estourar, o medo vai embora. Você não tem nenhum medo. A sua mente se limpa ali daquela tensão, né? Daquela tensão de aguardar o momento. Tá, ok, eu entendi, eu tô indo à falência. Bom, isso não vai me matar. Se a minha casa queimar, eu posso ficar em um amigo. Se perdermos todo o dinheiro,
Perdemos. Faremos mais. Em outras palavras, você chega a esse momento de simplesmente aceitar. Então, o número 4, tá? É começar imediatamente a cuidar do que você pode. Porque existe o que não podemos fazer e o que podemos. É tomar uma decisão e dizer: qual a pior coisa que pode acontecer aqui? E como podemos minimizar isso? Como podemos minimizar o pior? Então essa técnica quebra-medo é muito poderosa, tá? Use sempre que você se preocupa. Espera aí, com o que eu estou preocupado? Tá, é isso aqui? Qual é o pior resultado possível, ok? E o que eu posso fazer para que não seja tão ruim assim? E se você quiser ali ajudar outras pessoas, tem essa ideia. Dizemos que você se torna o que você pensa. Você também se torna aquilo que você ensina. E uma das formas mais rápidas de você internalizar essa técnica é passar para outras pessoas. Fala para elas assistirem esse vídeo. Diga para elas, tá, o que está te preocupando? Qual o pior que pode acontecer? E aí, se isso acontecer? E aí? O que vai acontecer? Qual o pior? PRP. Você consegue refazer isso em algum momento? Você já fez. Você já fez isso. Já chegou aqui. Você conseguiria refazer? A pessoa muda a perspectiva na hora. Portanto, a ideia é você imediatamente entender o que é pior e o que você pode fazer em relação a essa situação preocupante. Dá para resolver aquilo rapidamente quando a gente não fica tão confuso. A preocupação é uma forma de estabelecimento de metas negativas. É estabelecer metas para as coisas que a gente não quer que aconteçam. Então, se você está realmente preocupado com algo, na verdade você está criando uma espécie de campo de força, de energia, para atrair isso para a sua vida. Tem aquelas pessoas que parecem que sempre têm azar. Você conhece alguém assim? Elas parecem que sempre têm alguma dificuldade na vida. Tá? Mas quando você fala ali com alguma dessas pessoas por 5 minutos, você percebe que isso é sobre tudo que elas falam. Tudo em que essas pessoas pensam são possíveis consequências ou coisas negativas que podem acontecer, ou coisas negativas que já aconteceram e que não se pode fazer absolutamente nada sobre, e que eles continuam a repetir, e a repetir, e a repetir. A preocupação ela é uma forma de medo continuado causado pela indecisão. E um dos elementos mais poderosos que nós falamos aqui é a decisão. O único antídoto real para a preocupação é uma ação decisiva. Então eu quero que você faça uma substituição. Fique tão ocupado ou tão ocupada trabalhando em seus objetivos que você não tem tempo para se preocupar. E o interessante é que se você trabalhar ali em seu objetivo, minimizando o pior que poderia acontecer, você chega num ponto em que simplesmente não se preocupa mais. A preocupação talvez tenha sido em algo que você aprendeu com um de seus pais, quem sabe? Um de seus pais lhe ensinou a se preocupar, porque eles se preocupavam o tempo todo, e se preocupavam, e reclamavam, e se deprimiam com pequenas coisas, e grandes coisas, e pequenas coisas, e grandes coisas. E você cresceu com uma visão de mundo que se preocupar faz parte do mundo adulto. E a outra coisa é, quanto maior a sua autoestima, quanto mais você gosta de si mesmo, menos você se preocupa com as coisas. As pessoas que se preocupam com as coisas, elas pensam que se algo dá errado, isso é sobre elas. Ah, como eu sou inútil, como eu sou estúpido, como eu sou idiota. E você tem que dizer, não, às vezes as coisas, elas simplesmente não funcionam. Não é sobre você. Só porque você falha quando tenta alguma coisa, o que é muito melhor de nem tentar, certo? Não significa que você seja um fracasso. Significa que você está aprendendo. Um último ponto em relação à preocupação ou negatividade de qualquer tipo. Vince Lombardi escreveu uma dessas palavras maravilhosas, que eu vi ali no Brian Tracy. Ele disse assim: a fadiga faz de todos nós covardes. E se ficarmos realmente cansados ou desgastados, especialmente fisicamente ou emocionalmente cansados e desgastados, é porque nós estamos em uma situação emocionalmente estressante. E quando a gente se desgasta, tudo fica exagerado. Você fica mais preocupado com as pequenas coisas. Você fica mais irritado com as pequenas coisas. Você fica mais deprimido com as pequenas coisas. Você pode se tornar fatalista, você pode pensar em desistir. Porque às vezes a melhor coisa que você pode fazer é simplesmente desligar tudo, tá? 1 hora antes de dormir, para ter uma boa noite de sono. Talvez ler algo, alguma coisa que não tenha a ver ali com a sua preocupação, e ter uma boa noite de sono, 7, 8, 9 horas seguidas, quem sabe? Você dorme 9, 10 horas e nem consegue acreditar, imagina.
E então todas aquelas coisas que estavam te incomodando, elas não eram tão importantes. De repente você acorda, percebe que aquelas coisas do dia anterior não eram tão importantes assim. Às vezes é realmente importante ter um bom descanso. Os judeus, eles têm o sabá, né? É um dia de descanso. É um conceito muito antigo. Eles simplesmente relaxam e passam tempo com a família. Se dedicam a Deus, talvez dar uma caminhada, pegar um cinema. Você vai descobrir que depois disso o mundo inteiro fica diferente. Você está mais relaxado, você está mais positivo, você vê mais possibilidades, você fica mais criativo, você vê coisas que você pode fazer, você tem energia para agir e assim por diante. Bom, para finalizar, se você precisa de ajuda para alguma coisa ser feito e a procrastinação te impede, eu vou fazer um desafio, é um desafio Alquimia do Fazer, a ciência por trás da procrastinação e a magia para superar. E o link está aqui na descrição, eu espero vocês lá, com certeza vai ser ali um divisor de águas para quem tem esse problema com a procrastinação. Um grande abraço, te vejo daqui a pouco.